TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. E eu preciso te lembrar que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais tvccorreiodamanhã@gmail.com e tem nosso WhatsApp DDD 24 99248 3167. Então flagrou alguma situação, viu algum acidente, manda pra gente, manda para o nosso WhatsApp. Tem reclamação, tem denúncia, manda pra gente também. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu igualzinho a ontem. A única diferença é que ontem estava chuviscando e hoje não chove neste momento em Petrópolis. Mas o céu estava assim, fechado, nublado. Aí não dá para perceber, mas em alguns pontos tinha uma neblina, o nosso famoso russo, aqui em Petrópolis, bastante forte. Mas amanheceu assim, nublado, sem vento e sem chuva. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 25 de agosto. Você acompanha que INSS libera consignado sem biometria facial para aposentados. Beneficiários de programas sociais não conseguem mais abrir conta em site de apostas. Prefeitura de Petrópolis convoca mais 79 aprovados em concurso para a rede municipal de ensino. Você vai ver também que mais um ônibus da Turp quebra em Petrópolis. E ainda, Petrópolis recebe evento de fisiculturismo e atrai atletas de todo o Brasil em setembro. Esses e outros destaques você acompanha a partir de agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa a nossa edição com os destaques do jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site, ao longo da nossa programação aqui na TV e também nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página, vamos ver o que é notícia por lá. Na linha vermelha, a Polícia Federal ganhará protagonismo no embate entre Flávio Bolsonaro e Lula. Destaque da nossa página 2, na coluna do Paulo Capelli. E ainda na nossa primeira página, Senado, 88% dos fluminenses não sabem em quem votar. Olha só, pesquisa Arrow Vetor, Paz lidera e Ruas retoma o segundo lugar. No Senado, Benedita segue na ponta, Lindbergh se mantém na frente para a Câmara e Canela salta a liderança pela Alerj, está lá na página 3, na coluna Magna Vita. E aqui no nosso texto legenda, novos desembargadores tomam posse no TJ do Rio, também é destaque na página 3, na coluna Magna Vita. Agora a gente vai direto lá para a nossa página 11, porque lá trata de uma audiência na quarta vara cível, uma audiência jurídica, né, na quarta vara cível de Petrópolis, sobre mais uma questão da saúde. Eu vou ler um trecho dessa reportagem, porque o Hospital dos Olhos, Dr. Tanuri, aceita acordo no município. O que acontece, gente? O Hospital dos Olhos, Dr. Tanuri, aceitou com ressalvas um acordo proposto pelo município em relação ao pagamento dos débitos de cerca de R$6.400.000 por serviços médicos prestados ao SUS. E o que acontece? Por conta dessa dívida de praticamente R$6,5 milhões, a clínica de olhos, o Hospital de Olhos Dr. Tanuri, ingressou na Justiça para requerer
essa dívida da Prefeitura de Petrópolis. E ontem houve essa audiência pública em que o hospital aceitou com ressalva esse acordo. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês ficarem bem por dentro do que aconteceu na audiência. O sócio administrador do Hospital Dr. Tanuri, que é o Dr. Guilherme Tanuri, enfatizou que a situação do hospital atingiu um estado crítico e exigiu pontualidade rigorosa nos pagamentos da Prefeitura de Petrópolis para evitar a desassistência das cirurgias de catarata que são feitas pelo hospital. Ao Correio, o médico contou que o hospital precisou recorrer a um empréstimo para manter os atendimentos com a qualidade oferecida. Abre aspas para a fala dele, a situação é essa. Eu e minha esposa somos fiadores do empréstimo bancário, tudo para manter nosso padrão de atendimento, fecha aspas, disse em entrevista ao final da audiência. A Prefeitura de Petrópolis, representada pela secretária de Saúde, Clarissa Rippel, afirmou ao Correio que os serviços seguem de forma regular, sem nenhum impacto para a população, e apresentou em audiência os débitos atualizados dos 3 exercícios apresentados. Informou ainda que na segunda-feira, agora, dia 24, ontem, havia efetuado o pagamento de R$ 267 mil para quitar as pendências relativas a março e abril deste ano, conforme alinhamento prévio entre as partes. Além disso, apresentou a proposta para quitar o total da dívida. De acordo com a secretária, o débito mais recente, referente a 2026, que está em cerca ali de quase 3 milhões, será quitado primeiro. O valor será dividido em 4 parcelas de R$ 743 mil, com vencimentos de setembro a dezembro, sem prejuízo do pagamento do débito do mês corrente, que no caso seria o de agosto. Ou seja, a Prefeitura de Petrópolis se comprometeu a pagar uma parcela e mais um mês corrente, uma parcela e mais um mês corrente. Segundo o município, as parcelas serão pagas todo dia 20 de cada mês. Por esse motivo, o advogado do hospital solicitou a fixação de medidas coercitivas em caso de descumprimento, além da definição de uma data específica mensal para o pagamento dos meses regulares, porque esse pagamento do dia 20 é desse parcelado. O advogado do hospital também quis colocar uma data fixa para as parcelas do mês, né? Porque agora a prefeitura vai ter que pagar 2 parcelas, o atrasado e a corrente do mês. É isso, gente. Mais uma audiência aí falando, né, no caso aqui, da saúde do município. Mas agora a gente vai lá para as petropolitanas, a nossa coluna, porque após planilha de R$ 7,05, né, porque o Cetranspetro, o Sindicato das Empresas de Ônibus de Petrópolis, apresentou lá uma planilha falando que a passagem de ônibus deveria custar R$ 7,05. O ônibus da Turp quebrou em Itaipava. A gente também tem em vídeo para mostrar para vocês, porque mais um ônibus da Turp Transporte quebrou em Petrópolis em plena manhã de ontem, em plena manhã de segunda-feira. O caso aconteceu na estrada União Indústria, no distrito de Itaipava. Imagina o perigo disso, gente. Vamos ver. Os usuários do transporte público amanheceram enfrentando mais um problema com o ônibus da Turp. No vídeo, que circulou pelas redes sociais, é possível ver que o eixo da roda traseira saiu do lugar e que os passageiros precisaram sair do ônibus em decorrência da quebra. De acordo com a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, o coletivo que fazia a linha da Posse teve uma quebra no trajeto e foi substituído posteriormente. E o barulho assustou os passageiros. Só ouço um barulho da pessoal gritando. Não sei se atropelou alguém, bateu, fez barulho da quando eu olho, só tudo desesperado saindo dessa roda. O áudio de um passageiro que estava no ônibus da Turp e que preferiu não se identificar.
Ele relatou que estava a caminho do terminal de Itaipava quando o incidente aconteceu e seguiu a pé, por temer a demora na chegada de outros veículos. E mesmo assim, chegou atrasado no compromisso. O episódio aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 24 de agosto, na estrada União Indústria, próxima à ponte do Arranha-Céu em Itaipava. A CPTrans informou ainda que solicitou explicações para a Turp Transporte, que está sob intervenção da Prefeitura de Petrópolis. Gente, olha só que perigo, um barulhão, todo mundo pensou até que o motorista tivesse atropelado, passado por cima de alguém. Não! Uma roda de um ônibus saiu. Imagina se esse ônibus perde o controle, vai para a pista contrária, ali de onde ele estava, cai numa ribanceira, o ônibus lotado. Gente, que perigo! E isso aconteceu após 4 dias da divulgação de uma planilha de custos do Cetranspetro, que aponta que seria necessário, como eu falei, uma tarifa de R$ 7,05 para o transporte público de Petrópolis. Gente, de acordo com a CPTrans, o coletivo fazia linha posse, como a gente viu na reportagem, quando apresentou esse problema. A CPTrans informou ainda que solicitou explicações à empresa sobre o ocorrido. Até o momento não foram divulgadas informações sobre o que provocou a falha mecânica, nem sobre as condições do veículo, né? E aí a gente volta para o jornal, porque na nossa coluna continua, planilha do Cetranspetro indica tarifa de R$ 7,00. Kai, sobe um pouquinho o jornal para a gente ler logo ali abaixo. Obrigada. Tarifa de R$ 7,05. O caso ocorreu em meio à discussão sobre os custos do sistema de transporte coletivo de Petrópolis. Na última quinta-feira, dia 20, o Correio divulgou uma planilha do Cetranspetro que calcula R$ 7,05 o valor da tarifa, com base em fevereiro de 2026. O valor é quase 20% superior aos atuais R$ 5,90. Então, hoje, o passageiro paga R$ 5,90 para isso, para a roda do ônibus sair e ter a vida colocada em risco. E eles ainda querem saltar de R$ 5,90 para R$ 7,05. A planilha do sindicato considera vários custos de operação, entre eles combustível, peças, manutenção e pessoal. O valor, porém, ainda não representa uma tarifa definida pelo município, muita água ainda tem que rolar. Foi só uma planilha do Cetranspetro, que é o sindicato das empresas de ônibus, que eles apresentaram que a tarifa deveria custar isso, né? Gente, mas é um absurdo. Então, agora a gente vai ter que todo dia, antes de pegar o ônibus, rezar, né? Rezar para não ter um incêndio, rezar para a roda de um ônibus não sair. O que é isso? O que está acontecendo? E ainda aqui na nossa coluna, indeferimento de candidatura. O Ministério Público Federal, por meio da Promotoria Regional Eleitoral do Rio, opinou pelo indeferimento do pedido de registro da candidatura de Yuri Lucas Cariús de Moura Almeida. Segundo a manifestação, o candidato foi intimado para corrigir inconsistências na documentação, mas não regularizou integralmente as pendências. Entre os problemas apontados estão a apresentação de fotografia fora do padrão exigido e a ausência de certidões de objeto e de pré-referentes a processos registrados na Justiça Estadual. Então tá aí, gente. E a gente tem muito mais aqui na nossa coluna, mas a gente vai agora lá para a nossa página 21, ver o que é destaque por lá. Lá no Serrano fala que o Simpospetro pede reforço da Polícia Militar em Petrópolis. A gente falou bastante sobre isso ontem, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Postos de Combustíveis. O sindicato afirma que presença ostensiva contribui para a prevenção a assaltos. Isso tudo depois do assalto registrado a um posto de gasolina, de posto de combustíveis ali no Bingen. Então, a violência contra trabalhadores de postos de combustíveis voltou a preocupar a categoria
categoria em Petrópolis. Isso porque na noite da última segunda-feira, sem ser ontem, mas da semana passada, um frentista foi agredido com uma coronhada na cabeça durante um assalto a um posto localizado na Rua Bingen, e o episódio reacendeu o alerta para a vulnerabilidade dos profissionais que trabalham no abastecimento, né? E o sindicato enviou um ofício à polícia, ao batalhão de polícia militar daqui de Petrópolis, pedindo um reforço principalmente no período noturno. O sindicato informou que vai continuar acompanhando a situação em Petrópolis e cobrando medidas para ampliar a proteção dos trabalhadores na categoria. Nós procuramos também o batalhão de polícia militar, né, o 26º, para saber o que eles estão planejando fazer, mas até o momento eles não mandaram nenhuma resposta para a gente sobre essa solicitação do sindicato, né, em relação à segurança de quem trabalha nos postos de combustíveis aqui na cidade. Ali no Correio Serrano, Firjan entrega agenda à paz com propostas da região serrana. A Federação das Indústrias do Estado do Rio entregou na última sexta-feira ao candidato do PSD ao governo do estado, Eduardo Paes, a agenda Propostas para um Rio de Futuro, durante encontro realizado na sede da entidade no Rio de Janeiro. O evento reuniu cerca de 200 industriais fluminenses e faz parte da série Discussões sobre o Rio que Queremos, elaborado a partir da escuta de 520 empresários do estado. O documento apresenta 45 propostas para o governo estadual e outras 50 em uma agenda de dimensão federal. As sugestões estão organizadas em 8 eixos: segurança pública, energia, infraestrutura, sistema tributário, reformas estruturantes, ESG, fomento ao negócio e capital humano. Gente, a gente vai agora, e tem muito mais, tá? Você confere todas essas notícias no nosso site, nas bancas, ao longo da nossa programação. Também a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já já com mais informação. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar.
Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E aposentados e pensionistas do INSS, aposentados e pensionistas do INSS não vão mais precisar de biometria facial nas bases do governo federal. Eles voltaram a poder contratar empréstimos consignados sem essa biometria facial. A autorização poderá ser feita pelo aplicativo Meu INSS com acesso por dados bancários. A mudança já está em vigor após a publicação da Instrução Normativa 213 do INSS no último dia 19. A nova regra altera procedimentos para a contratação e portabilidade dos empréstimos consignados. Os principais pontos de alteração são que os beneficiários sem biometria facial poderão autorizar o empréstimo pelo Meu INSS usando os dados bancários. Além disso, na portabilidade, o segurado deverá assinar um termo específico no aplicativo. O banco que receber o contrato terá 20 dias para confirmar a transferência. Sem a confirmação, a operação será cancelada. E o desconto no benefício só poderá ocorrer após o banco enviar a documentação exigida ao INSS. Além disso, as instituições terão de informar em até 7 dias úteis os dados do depósito do empréstimo na conta do beneficiário. É importante destacar que a autorização do desconto não poderá ser feita por telefone, nem comprovada por gravação de voz. Vale lembrar que a biometria facial havia sido adotada em agosto do ano passado como requisito para reforçar a segurança e combater fraudes, após a série de escândalos no INSS do ano passado. A tecnologia continua disponível para as pessoas que têm foto nas bases oficiais, como Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e também da Justiça Eleitoral. Com as novas regras, quem não tem registro biométrico não ficará impedido de contratar o crédito. Apesar da dispensa da obrigação, o INSS alega que a instrução normativa tem uma série de requisitos para prevenir a fraude. Depois da autorização do titular, a instituição receberá o contrato e terá até 20 dias para confirmar a alteração. E se não houver confirmação dentro desse prazo, a transferência será cancelada. O beneficiário também deverá assinar um termo de autorização no aplicativo Meu INSS. Segundo a nota do Instituto, a exigência reforça a necessidade de anuência expressa do titular para a transferência do contrato. E analistas do mercado financeiro reduziram de 1,98% para 1,95% a projeção de crescimento da economia brasileira em 2026, segundo o Boletim Focus, divulgado na segunda-feira pelo Banco Central. A revisão foi a única alteração nas estimativas para o próximo ano entre os principais indicadores monitorados pelo mercado. Em sentido oposto à diminuição da expectativa de inflação, a previsão para o Produto Interno Bruto, PIB, de 2028, subiu de 1,89% para 1,98%.
A redução da expectativa para 2026 indica uma percepção de crescimento um pouco mais moderado para a economia brasileira no próximo ano. Já a revisão para cima em 2028 sugere uma perspectiva mais favorável para o ritmo de expansão da atividade no médio prazo. Para 2027, o mercado manteve a projeção de alta de 1,5% para o PIB. No âmbito da inflação, a estimativa medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, permaneceu em 5,02% para 2026, mesma projeção da semana anterior. Já para 2027, houve uma leve alta na expectativa dos analistas, de 4,24% para 4,25%. Já a projeção para 2028 permaneceu em 3,8%. Em julho, a inflação oficial perdeu força pelo quarto mês consecutivo, ficando em 0,07%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com esse resultado, o IPCA acumulou alta de 4,44% em 12 meses, retornando ao intervalo da meta contínua de inflação, fixada em 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. E a formalização do trabalho entre brasileiros de 16 a 29 anos ainda é marcada por desigualdades. É o que mostra a pesquisa Juventudes e o Mundo do Trabalho, realizada pela Fundação Itaú, com o apoio técnico do Datafolha e do Instituto Locomotiva. O levantamento ouviu mais de 1.800 jovens de todo o país. Entre os 70% dos jovens que declararam estar trabalhando, 44% têm carteira assinada. Outros 15% são assalariados sem registro formal, 13% trabalham como autônomos ou freelancers, 10% estão em ocupações informais e 8% são estagiários ou aprendizes remunerados. O levantamento também mostra que 20% dos jovens estão atualmente em busca de trabalho. Outros 29% procuraram uma oportunidade nos últimos 6 meses e 61% tentaram uma nova colocação no último ano. As diferenças aparecem também entre as regiões do país. A formalização é mais frequente entre os jovens do Sul, com 58%, e do Sudeste, com 55%. No Norte, o percentual cai para 29% e no Nordeste para 20%. Entre os jovens das classes A e B, 43% estão em empregos formais. Nas classes D e E, são 35%. A escolaridade também pesa. Entre os jovens que estudaram somente até o ensino fundamental, 34% trabalham com bicos. Entre aqueles com ensino superior, o percentual é de apenas 3%. Na busca por emprego, 49% dos entrevistados apontaram a falta de experiência como a principal dificuldade. Em seguida, aparece a quantidade de pessoas disputando uma mesma vaga, citada por 39%. Quando o assunto é futuro, 30% dos jovens dizem que atualmente o principal desejo é ter um emprego com carteira assinada. Pensando nos próximos 5 anos, porém, esse percentual cai para 16%, enquanto a preferência por trabalhar por conta própria sobe de 28% para 42%. Para 91% dos entrevistados, a situação financeira estará melhor daqui a 5 anos. O mesmo percentual considera que cursos técnicos e profissionalizantes são um caminho mais rápido e eficiente para conseguir um emprego. Já 85% consideram um diploma de ensino superior importante para conquistar uma oportunidade. Entre as áreas em que os jovens gostariam de trabalhar futuramente, saúde aparece em primeiro lugar, com 25%, seguida por tecnologia, com 22%. Comércio e trabalho administrativo aparecem com 19% cada. Na escolha de um emprego, o salário é a principal prioridade para 64% dos entrevistados. Benefícios, plano de carreira e um ambiente de trabalho agradável aparecem em seguida com 31% cada. Além disso, 62% afirmam que aceitariam ganhar um pouco menos para trabalhar em um ambiente com menos pressão e estresse. E mais de 3 milhões de pessoas já tiveram acesso impedido a plataformas de apostas por estarem na base de beneficiários de programas sociais ou de iniciativas de recuperação financeira. O bloqueio é feito automaticamente pelo SERPRO, a partir de consultas realizadas pelas casas de apostas ao CPF dos usuários.
O sistema utilizado para fazer a verificação é o módulo Impedidos, criado pelo Serpro dentro do sistema de gestão de apostas. A ferramenta foi desenvolvida para a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e integra a estrutura de regulação, monitoramento e fiscalização do mercado de apostas no Brasil. A medida atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal e impede que beneficiários do Bolsa Família, do BPC, do FIES e de programas de renegociação de dívidas participem de apostas de cota fixa. A intenção é proteger recursos destinados à assistência social e à recuperação financeira das famílias. A verificação é feita por meio do cruzamento de CPFs. As operadoras autorizadas recebem do Serpro acesso a uma interface de integração tecnológica, a API, que permite consultar a situação de cada usuário. A consulta acontece em tempo real no momento em que uma pessoa tenta criar uma conta e também no primeiro login realizado diariamente. O sistema informa a plataforma se há algum impedimento e qual é a condição que motivou o bloqueio. A restrição também vale para pessoas que já possuem cadastro em sites de apostas. Quando o sistema identifica um impedimento em uma conta existente, a operadora tem até 3 dias para realizar o encerramento. Nesse caso, o saldo disponível deve ser devolvido integralmente ao titular da conta. A decisão de bloquear um novo cadastro ou encerrar uma conta já existente é responsabilidade da própria plataforma. Não existe uma intervenção manual do governo para determinar individualmente os bloqueios. A regra é aplicada ao CPF, independentemente de qual seja a origem do dinheiro utilizado nas apostas. O cidadão que tiver o acesso bloqueado não sofre nenhuma outra penalidade por causa da restrição. E o Tribunal Superior Eleitoral criou uma Sala Nacional de Situação Climática para as eleições deste ano. A estrutura vai monitorar previsões meteorológicas e alertas de desastres para identificar possíveis ameaças ao processo eleitoral. A sala vai funcionar no edifício sede do TSE e terá acompanhamento diário das condições meteorológicas e hidrológicas. A proposta é mapear áreas vulneráveis e identificar possíveis riscos para locais de votação, urnas eletrônicas, transportes de materiais, energia e sistemas de comunicação. As informações poderão resultar em boletins, mapas de risco e protocolos de emergência. A estrutura vai reunir representantes do TSE e de órgãos especializados, como o IMET, o INPE, o CEMADEM, a Agência Nacional de Águas e a Defesa Civil Nacional. Os tribunais regionais eleitorais também poderão participar das atividades. A ideia é antecipar problemas e definir alternativas antes que um evento extremo comprometa a votação. Entre as medidas que podem ser recomendadas estão locais de votação de reserva, rotas emergenciais de transporte e sistemas alternativos de comunicação, inclusive por satélite. Também poderão ser definidas orientações para servidores e mesários em áreas afetadas por falta de energia ou outros desastres. A sala terá atuação reforçada nas semanas que antecedem os 2 turnos e funcionará de forma ininterrupta a partir de 24 horas antes da votação. Vale lembrar que o primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro e o segundo, se houver, no dia 25. Mudanças nos locais de votação ou um eventual adiamento no pleito dependerão da decisão de autoridade competente e deverão seguir a legislação eleitoral. E o Rio de Janeiro iniciou a análise dos resultados do IDEB 2025 para definir ações de melhoria da aprendizagem nas redes de ensino. A iniciativa faz parte do Brasil Aprende Mais, uma estratégia do Ministério da Educação que reúne dados e ferramentas para apoiar gestores na identificação dos principais desafios. O Ministério da Educação iniciou na quinta-feira, no Rio de Janeiro, a mobilização do Brasil Aprende Mais, uma estratégia que busca transformar os resultados do IDEB 2025 em ações de melhoria da aprendizagem. O encontro reuniu representantes do MEC, da Secretaria de Educação do Estado, da Undime e de municípios fluminenses. A proposta é analisar os indicadores, identificar dificuldades e definir prioridades de acordo com a realidade de cada rede. No Rio de Janeiro, o IDEB cresceu nas 3 etapas avaliadas entre 2023 e 2025. Nos anos iniciais do ensino fundamental,
o índice passou de 5,9 para 6,1. Nos anos finais, subiu de 4,9 para 5,1. Já no ensino médio, avançou de 3,7 para 4,2. Na rede pública estadual, o crescimento foi de 5,5 para 5,8 nos anos iniciais, de 4,5 para 4,7 nos anos finais e de 3,3 para 3,7 no ensino médio. Com esses resultados, o Estado atingiu os maiores índices da série histórica iniciada em 2005. A estratégia do Ministério da Educação prevê o uso de painéis de dados, relatórios e materiais de orientação para auxiliar gestores, coordenadores pedagógicos e professores. Em setembro, entre os dias 8 e 11, será realizado o Dia D, quando as escolas deverão analisar os resultados, identificar lacunas de aprendizagem e definir prioridades. A partir desse diagnóstico, cada escola será estimulada a elaborar um plano de ação alinhado à realidade da unidade e às metas da rede de ensino. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias.
Estamos de volta com o nosso último bloco e a gente começa falando que a Prefeitura de Petrópolis convocou mais 79 profissionais aprovados no concurso público da educação. Os novos servidores vão ocupar vagas de educador da educação infantil e secretário de escola. A medida tem o objetivo de reforçar as equipes das unidades da rede municipal de ensino e ampliar a capacidade de atendimento. A Prefeitura de Petrópolis publicou uma nova convocação, com 79 profissionais aprovados no concurso público da educação. Os convocados vão atuar como educadores de educação infantil e secretários de escola, com trabalho direto nas unidades das 1ª e 2ª regiões do município. Segundo a Prefeitura, a medida deve contribuir para a ampliação da oferta de vagas, principalmente nos centros de educação infantil, com a formação de equipes completas para atender os alunos. O objetivo é garantir um atendimento público mais eficiente e melhorar a estrutura das unidades de ensino. Os novos profissionais vão passar a integrar a rotina das escolas e centros de educação infantil do município. De acordo com a Secretaria de Educação, os educadores de educação infantil terão um papel importante no acolhimento e no desenvolvimento das crianças durante a primeira infância. Já os secretários de escola vão atuar na parte administrativa das unidades, dando suporte a diretores e professores e contribuindo para o funcionamento dos colégios. A Prefeitura informou que os convocados devem aguardar o recebimento de um telegrama oficial. O documento vai informar o dia e o horário exatos para a apresentação dos candidatos. O atendimento será realizado no Departamento de Administração de Pessoal e de Recursos Humanos, que fica na Rua Tereza, número 1515, no 2º piso, no Alto da Serra. A Prefeitura alerta que o não comparecimento no dia e horário estipulados implica na desistência da vaga. Por isso, os convocados devem ficar atentos aos recebimentos do telegrama e às orientações para a apresentação. E ontem a gente falou sobre esse assunto, hoje a gente traz a reportagem completa porque o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro recebeu questionamentos contra os pedidos de registro de candidatura de Rubens Bontempo, do PT, que disputa uma vaga de deputado federal, e também do então vereador Léo França, também do PT, candidato a deputado estadual. Os processos ainda estão em análise pela Justiça Eleitoral. As chamadas notícias de inelegibilidade foram apresentadas no dia 17 de agosto. No caso de Rubens Bontempo, o pedido cita uma certidão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com 39 registros de processos relacionados ao nome do ex-prefeito, incluindo ações criminais e de improbidade administrativa. A solicitação é para que sejam apresentadas certidões narrativas, que detalham a situação atual de cada processo, para verificar se existe alguma condenação capaz de gerar impedimento com base na lei da ficha limpa. Já no caso do então vereador Léo França, o questionamento tem como base decisões do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A representação cita 2 processos, por prestação ou tomada de contas julgados irregulares, com imputação de débitos e trânsito em julgado. Um deles, inclusive, é referente à época em que ele ainda presidia a Condep. O pedido sustenta que rejeições de contas por irregularidade insanável com débito podem resultar em impedimento para disputar eleições pelo prazo de 8 anos. Os 2 candidatos serão chamados a apresentar defesa e documentos. Depois da manifestação do Ministério Público Eleitoral, os juízes do TRE-RJ vão analisar os casos e decidir pelo deferimento ou não dos registros. Em nota, a defesa de Rubens Bontempo afirmou que as ações citadas não resultaram em condenação e já estão arquivadas. Já a defesa de Léo França classificou o procedimento como comum nos processos eleitorais e afirmou que as questões apontadas pelo TSE já foram analisadas em eleições anteriores, sem que fossem identificadas irregularidades capazes de impedir o registro dele nessa eleição.
E mais de 2.300 doses de vacinas foram aplicadas em crianças e adolescentes na manhã do último sábado, dia 22, em Petrópolis. A ação fez parte do dia D da campanha nacional de multivacinação e aconteceu em 29 pontos de vacinação na cidade imperial. A mobilização teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta da população. Segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação é uma das principais formas de prevenção de doenças e manter a caderneta em dia é fundamental para garantir a proteção individual e coletiva. Ao todo, 2.377 doses de vacinas foram aplicadas em 29 pontos disponibilizados pela Prefeitura de Petrópolis. Desse total, 2.013 foram destinadas para crianças e adolescentes com menos de 15 anos, enquanto 364 doses foram aplicadas em jovens com mais de 15 anos. Segundo a secretária de Saúde, Clarissa Rippel, o objetivo é facilitar o acesso e atualizar as cadernetas de forma segura. A ação faz parte do dia D da campanha nacional de multivacinação e foi realizada no último sábado, dia 22 de agosto. Vamos falar de boa notícia, porque uma notícia para quem está em busca de trabalho. O balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis está com 49 oportunidades disponíveis até sexta-feira, dia 24. Confira. O balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece, nesta semana, 49 oportunidades de trabalho para a população petropolitana. As vagas estão disponíveis até a sexta-feira, dia 28 de agosto, e os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br. Entre as oportunidades desta semana estão vagas que não exigem experiência, como ajudante de gesseiro, auxiliar administrativo, camareiro de hotel, pedreiro, entre outras. As demais vagas que exigem experiência prévia estão disponíveis no nosso site, correiopetropolitano.com.br. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E olha só, gente, a terça-feira deve ser marcada por um tempo mais instável em toda a nossa região de cobertura. O sol aparece entre nuvens, mas há previsão de chuva em alguns pontos ao longo do dia. As temperaturas ficam mais amenas, com máximas que não devem passar dos 23 graus. E à noite, a nebulosidade aumenta em algumas cidades, mas o tempo deve ficar firme em outras. E agora, indo para a nossa previsão mais detalhada, em Nova Friburgo, a terça-feira deve ser de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas o tempo deve permanecer firme. As temperaturas ficam entre a mínima de 14 e máxima de 18 graus. Em Teresópolis, o dia também será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. Os termômetros, nesse caso, vão variar entre mínima de 14 e máxima de 19 graus. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva na parte da tarde. À noite, a nebulosidade continua, mas não deve chover. As temperaturas podem variar entre mínima de 14 e máxima de 18 graus. E agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia começa com sol e muitas nuvens, com previsão de chuva já pela manhã. À tarde, o céu fica nublado e há possibilidade de garoa. À noite, o tempo abre e a mínima para o dia é de 17 e a máxima de 23 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade continua, com muitas nuvens no céu. As temperaturas vão variar entre mínima de 17 e máxima de 23 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! E olha só, gente, a gente falou aí sobre o tempo, como vai ficar aqui na nossa área de cobertura. Lá no segundo bloco a gente falou sobre o El Niño, mas a verdade é que
todos os entes, governo federal, governos estaduais e governos municipais, estão preocupados e tomando ações referentes aí ao El Ninho. Pois é, a Prefeitura de Petrópolis não é diferente. E a Prefeitura criou, então, um Comitê Municipal de Enfrentamento aos efeitos do El Ninho. O objetivo é articular, integrar e acompanhar as ações de monitoramento, prevenção e preparação a esse fenômeno climático. E quem traz todos os detalhes sobre essa situação, sobre esse comitê, é o nosso repórter Jonathan Joras, que está na redação e fala com a gente. Bom dia, Joras. Oi, Roberto, um bom dia para você, um bom dia para quem nos acompanha também. Bom, esse decreto, que criou o Comitê de Enfrentamento aos Efeitos do El Ninho foi assinado pelo prefeito Hugo Ramos, claro, e foi publicado na última sexta-feira, no Diário Oficial aqui do município, Esse comitê ele é presidido pelo prefeito e, claro, na ausência ou impedimento do chefe do executivo, quem assume é o vice. E, claro, e por aí vai, Caso haja algum impedimento por parte do vice-prefeito, alguém que esteja envolvido com a pauta climática e, claro, envolvido com o governo, é quem assume o Comitê de Enfrentamento aos Efeitos do El Ninho. Que esse fenômeno que tem gerado muita repercussão na mídia, a gente sabe que todos os entes, tanto os entes federais, estaduais e municipais, como você mesmo adiantou, Roberta, tem criado algumas medidas de enfrentamento ao El Ninho. A gente sabe que recentemente também o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, inclusive, recomendou à Prefeitura de Petrópolis para que o município criasse algumas medidas para o enfrentamento do fenômeno climático, que a gente sabe que é perigoso, principalmente aqui para a cidade de Petrópolis. A gente sabe que Petrópolis é muito vulnerável, existe o histórico de tragédias e desastres naturais aqui na cidade, então é normal que haja essas recomendações por parte desses órgãos e normal também que a Prefeitura de Petrópolis crie um comitê como esse, Enfim, a coordenação do comitê é de competência da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, apesar, claro, de ser presidido pelo prefeito Hugo Ramos, E agora, Roberta, o comitê ele conta com câmaras técnicas para elaborar diagnósticos, protocolos, planos de ação, recomendações e relatórios situacionais. Esses relatórios eles são de algumas áreas aqui governamentais, Então é da saúde pública, proteção social, agricultura, pecuária, segurança alimentar, incêndios florestais, proteção ambiental, infraestrutura, energia, saneamento e recursos hídricos, Eu falei, sobre incêndios, saneamento e recursos hídricos. Isso porque, claro, o Corpo de Bombeiros e a Águas do Imperador também estão envolvidos aí com esse comitê, visando a proteção da população da cidade de Petrópolis, Enfim, então, de fato, é importante a criação de um comitê como esse, isso após a recomendação também do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A gente teve aquele episódio de fortes ventos aqui na cidade, assustou parte da população de Petrópolis, e agora a gente vê essas ações de resposta por parte da Prefeitura. Mas, Roberta, por hoje é isso. Volto com você. Jonathan Joras, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você aí. E ele lembrou bem, lembra aquela ventania, nossa, que assustou todo mundo aqui na cidade, então todos os municípios têm que ficar de alerta. Obrigada, Jonathan. E agora a gente muda de assunto porque a Cidade Imperial vai receber em setembro mais uma edição do Muscle Contest. O evento será realizado no Petropolitano Futebol Clube e deve reunir atletas de diferentes estados. A competição tem como embaixador oficial a multicampeã petropolitana Miriam Quintela, que esteve aqui na TV Correio da Manhã e explicou todos os detalhes desse evento. O palco será montado para receber atletas que dedicam a rotina, disciplina e horas de treinamento em busca do melhor desempenho. O Muscle Contest já está em sua 5ª edição e faz parte do calendário nacional de competições de fisiculturismo, que promete movimentar a cidade de Petrópolis durante o evento. E não são apenas os atletas que entram em cena. A competição coloca Petrópolis no circuito de grandes eventos de fisiculturismo, atraindo competidores, familiares e um público de diferentes regiões.
Entre os destaques está Miriam Quintela, atleta petropolitana e multicampeã da modalidade, que foi escolhida como embaixadora oficial do evento. A presença dela reforça a ligação da competição com a cidade e a história do fisiculturismo na região. É um show assim, muito interessante para quem gosta de apreciar corpo, superação, porque fisiculturismo é muito mais do que um corpo, né? Trabalha primeiro a mente, a mentalidade, para poder transformar aquele corpo real, né? Então, se a mente ela não está conectada, o corpo ele não esculpe. Então, o trabalho mental é maior do que o trabalho físico. A atleta destaca ainda que o fisiculturismo pode ser praticado por qualquer pessoa disposta a se dedicar com compromisso e determinação. Depois do fim de um casamento, ela conta que encontrou no esporte uma forma de se reconstruir. Com isso, ela mostra que ser mulher é enfrentar desafios, superar limites e transformar obstáculos em força para recomeçar. O fisiculturismo para mim sempre foi uma irrealidade, né? Porque quem não conhece acha que aquilo ali é impossível, e não é. Então é algo que começou assim depois de algum tempo, eu tenho filhos, né? Então assim, para você construir um corpo que hoje eu apresento no palco, é muita dedicação. O evento será dividido em diversas categorias, com disputas masculinas e femininas. Os atletas serão separados de acordo com o tipo de físico e o nível de experiência. Também haverá categorias para diferentes faixas etárias, como Teen, Júnior e Masters. A minha categoria é biquíni, né? Então a pessoa que quer começar no esporte, é bom que ela passe por um personal, ou então um coach, um avaliador, né? Um profissional que venha direcionar e também que venha identificar qual é a categoria dela em si. O Muscle Contest acontece em setembro, no Petropolitano Futebol Clube. As competições serão realizadas no sábado, dia 5, a partir das 9 horas da manhã, com as fases de julgamento e as finais. A expectativa é de receber atletas de todo o Brasil e um grande público. Os ingressos podem ser comprados no dia da pesagem ou na bilheteria do local. Quem doar 1 quilo de alimento não perecível tem direito a meia solidária. Crianças de até 10 anos não pagam. As inscrições dos competidores e o cronograma completo estão disponíveis no site da Muscle Contest International. Tá aí, muito bacana. Nosso jornal vai ficando por aqui. Amanhã estou de volta. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.